Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Você sabe que o apóstolo Paulo, quando ele orava, na verdade ele pedia oração, ele falava da seguinte maneira, né? Ore para que nós possamos pregar o evangelho com intrepidez, ou seja, com ausência de medo, com coragem. Por quê, pastor? Porque muitas vezes você fazer o que Deus está mandando vai te trazer problemas, vai te trazer dificuldade, vai te trazer perseguição. Você está compreendendo? Vai ter aquele que se levanta contra você. Imagina o apóstolo Paulo chegando numa cidade onde as pessoas, em todo lugar havia idolatria, e de repente ele vem e fala de um Deus, onde havia um altar, do chamado Deus desconhecido. E ele vem falando que o Deus, que eles tinham um altar como Deus desconhecido, era o Deus que havia criado os céus e a terra. E o único e o verdadeiro Deus. Isso trouxe muitas complicações. Isso trouxe muitos problemas. De repente, eles tiveram que mostrar que eles só eram servos de Deus. Que eles não eram nenhum Deus que eles teriam que sacrificar um animal, sacrificar um ser qualquer. E eles insistiam em oferecer sacrifício a eles. E, de repente, aquilo mudou. Agora não era mais sacrifício, agora era espancamento. Você compreende o que eu estou falando? Só que, às vezes, a pessoa não entende que a obra de Deus ela tem que ser feita na direção dele, na vontade dele. E aqueles que, de repente, estão querendo oferecer sacrifícios a você, por você. Você está compreendendo? Como se você fosse alguém especial, como se você fosse até Deus. Essas pessoas, de repente, mudam o comportamento e elas querem te espancar. Por quê? Porque agora já não é mais como elas achavam que era, que deveria ser. Irmãos, eu tenho enfrentado isso na minha carreira anos e anos. Em quantos lugares que eu chego, as pessoas elas me acham um grande pregador, me acham fantástico, ficam impressionadas. Mas quando eu começo a tomar atitudes direcionadas pelo Espírito Santo, que vai contra o interesse destas mesmas pessoas, que me achavam incrível, fantástico, são pessoas que se levantam com pedras e tijolos e porretes para apedrejar, espancar. Só que tem um porém. O meu espírito é o mesmo espírito que estava no apóstolo Paulo. Mesmo depois de ter sido espancado e ser jogado fora da cidade, ele se levantou e entrou na cidade de novo. Por quê, pastor? Porque a obra de Deus ela não pode parar. Ela tem que ser feita na direção e na vontade do Espírito Santo. E não no interesse humano. E não para agradar homens. Por quê, pastor? Porque quem tem que ser agradado? O centro das atenções é Jesus de Nazaré. O centro das atenções não sou eu, o centro das atenções não é você, o centro das atenções é o Senhor Jesus de Nazaré. E é por Ele e para Ele que tudo foi feito, por meio dEle e para Ele que tudo foi feito, para a glória do Pai. Amém, pessoal? Então é Ele que nós servimos. É a Ele que temos que servir. Nós não temos que servir os nossos próprios interesses. Nós não temos que querer que a nossa vontade esteja acima da de Deus. A dele tem que prevalecer. Amém? O Senhor Jesus, quando estava na posição de servo, ele teve esse entendimento. Porque ele esteve na posição de filho, mas ele não desprezou a posição de servo. Na posição de filho eu posso demonstrar a Deus, o meu Pai, o meu sentimento. Na posição de servo, eu tenho que, primeiro, colocar a vontade dele acima, depois a minha. Se a dele coincidir com a minha, glória a Deus. Se não, a minha não importa. A minha é descartada, a minha é irrelevante. A dele é que importa. Amém? O Senhor Jesus, ele entendeu isso. E nós, se nós queremos ser semelhantes a Cristo, nós temos que ter esse entendimento nos nossos corações. Que vai ter um momento que a nossa vontade vai ter que ser descartada de Deus, ela vai ter que ser colocada em primeiro lugar. Vai ter um momento que a vontade de Deus vai coincidir com a nossa. E glória a Deus por isso. Mas o que importa é que a dele sempre esteja em primeiro lugar.
Amém? Quando ele orava, ele falou: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Era o filho falando: Pai, se o senhor tem um plano B, quebra o galho, me tira dessa. Mas aí já entra o servo falando: a minha vontade, Pai, ela não pode estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que ser a sua. Então que se seja feita a sua. Isso está lá em Mateus 26, 39, depois de você ler lá, tá bom? Eu quero mostrar para você algumas situações que acabaram trazendo grandes dores e grandes dificuldades a algumas pessoas. A Bíblia diz que tudo que está escrito para nosso exemplo. Tudo. Eu conversava com um amigo, eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. E ele falou uma coisa que depois eu fiquei pensando. Ele falou: pastor, é engraçado. Tem cada coisa na Bíblia. A compreensão que eu tive que ele quis dizer mais ou menos assim: pastor, é meio esquisito, né? Mas Deus coloca tudo lá. Mas aí eu falei para ele uma coisa: por que Deus coloca tudo lá? Por quê? Primeiro que Deus, Ele é transparente, Ele é Deus. Ele não esconde virtudes e nem defeitos. Por quê? Porque Ele mostra exatamente como o homem é. E o homem tem muitas virtudes. E Deus exalta essas virtudes aqui. Ele mostra homens com o coração segundo dele. Ele mostra homens fiéis, a ponto de abrir mão da vida, mesmo tendo o direito de reivindicá-la. Mas eles abrem mão por um bem maior. Mostra homens fiéis, homens humildes. Mostra homens de todo jeito. Mas mostra esses mesmos homens cometendo falhas terríveis. Olha Moisés, a Bíblia diz que não existia homem mais humilde na terra. Não existiu, mas ele matou um homem. Deus não escondeu isso. Ele não mostrou só a humildade, mostrou que ele também falhou. Ele matou um homem. Olha Davi, homem segundo o coração de Deus, mas para poder possuir uma mulher, ou seja, por causa da cobiça, ele teve coragem de cometer um ato terrível. Um outro, chamado Caim, poxa, ele foi a primeira pessoa a oferecer a Deus uma oferta. Só que Deus não aceitou como oferta. E ele se revoltou. E ele viu Deus abençoar o irmão. E ele ficou com inveja do irmão. Uma inveja é ódio, raiva de ver o sucesso do outro. E ele ficou com um ódio, uma inveja do irmão tão grande que ele matou o irmão. É o homem. É o homem. Mas ele mostrou um outro. Que esse nós temos que copiar. Quem, pastor? Jesus de Nazaré. Um homem que só fazia o que o pai queria que fizesse. E por essa razão o pai também estava com ele o tempo todo. Você está compreendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz que aquele que diz pertencer a Deus deve viver como Cristo, o Senhor Jesus, vivia. Então nós temos que parar e analisar. Eu pertenço a Deus, eu sou de Deus. Eu estou vivendo como Cristo vivia? Porque Cristo expulsava os demônios, eu estou expulsando. Cristo orava pelas pessoas, eu estou orando. Cristo pensava mais nos outros do que nele. Eu estou pensando mais nos outros do que em mim. Primeira carta de João 2,26. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Eu estou vivendo como Jesus Cristo. Jesus pagava os impostos. Mesmo os injustos. Mesmo os injustos, pastor injusto, ele não tinha que pagar o imposto do templo. Mas quando Pedro chegou falando, ele falou: olha, ele ainda fez uma pergunta: quem é que tem que pagar o imposto do templo? São os filhos ou são os estrangeiros? Aí Pedro falou: os estrangeiros. E ele falou: e eles cobram o imposto do filho do homem? Ele falou: mas para que eles não se escandalizem, vá lá, pega, tem um peixe. Quando você pegar, você vai ver que tem uma quantia. Vai lá e paga por ti e paga por mim. Por causa deles. Quer dizer, ele pensava mais nos outros do que nele. Era direito dele, mas ele abria mão do direito. Você tem aberto a mão do seu direito? Olha lá. Quando Jesus, isso está lá em Mateus 17, 24. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo, o imposto era do templo, foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Segue. Paga sim. Pedro se antecipou, né? Tem pessoas que têm esse negócio. O que, pastor? De responder pelos outros. Você não pode responder pelos outros. Você não pode responder pelos outros. Eu não posso responder por você. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: examine o homem a si,
Quem tem que responder por você é você. É você que vai dar conta de si mesmo. Não pensa você que eu vou dar conta por você. Eu, como pregador do Evangelho, eu tenho que pregar só a verdade para você. Se você não quiser colocar em prática, uma responsabilidade sua, eu não tenho que ficar controlando a sua vida. Mas, todavia, se eu não pregar o Evangelho, a verdade para você, ai de mim. Por quê, pastor? Porque aí eu vou pagar o preço. Então, por isso que o apóstolo Paulo explicava, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. E ele pedia para que orassem, para que pregasse o Evangelho com intrepidez. Por quê? Porque muitas vezes traz uma consequência, traz perseguição, traz revolta, traz olhares de ódio, de ressentimento, e vai indo. Tantas outras coisas. As mesmas pessoas que queriam oferecer um touro em sacrifício, são as mesmas que apedrejam muitas vezes e espancam. Então, não é simples. Então, não responda por ninguém. Não queira controlar sua mulher, não queira controlar o seu marido, não queira dizer o que seu marido tem que fazer, o que a sua mulher tem que fazer. Tem pessoas que têm esse negócio, o marido tem que fazer o que ela quer, tem que andar como ela acha que tem que andar, tem que orar como ela acha que tem que orar, tem que se envolver com Deus como ela acha que tem que se envolver. Você está se colocando na posição que não te pertence. A posição de convencer e dirigir a pessoa é do Espírito Santo, não é sua. Então não fale por ninguém. Você compreende, sim ou não? Se Deus te inspirar e te der uma palavra num certo momento, você pode entregar, se Deus mandar. Por quê, pastor? Porque se Ele não mandar, você não tem que entregar nada. Você não tem que dirigir a vida de ninguém. E vice-versa. Também a mesma coisa com a sua esposa. Por que ela tem que fazer como você acha que tem que fazer? Eu sou casado há mais de 35 anos. A minha esposa vê o meu dia a dia com Deus como é. Ela sabe como é. Eu nunca falei que ela tinha que fazer ou deixar de fazer. Nunca falei. Se ela faz algo ou deixa de fazer algo, é entre ela e o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque ela não é minha serva. Ela é serva do Deus vivo. A tua mulher não é tua serva. O teu marido não é teu servo. O teu filho não é teu servo. A tua mãe não é tua serva. Você não tem que ficar fiscalizando. Ora. Ora. E se Deus der algo para você entregar, entregue. Há um poder grandioso na intercessão. A intercessão, ela transforma vidas. Então, em vez de ficar murmurando, reclamando, brigando, ora. E, na verdade, muitas vezes, não é ele que tem que mudar, é você. E olha, na minha experiência de pregador, na minha carreira, 99% das vezes, o reclamante é culpado. Quando eu vou atender um casal, vem aquela mulher murmurando, reclamando. Quando você chega perto, a culpa é dela. Quando chega o cidadão murmurando, reclamando, você chega perto, a culpa é dele. 99% das vezes. Existe a exceção, a regra, mas não é o que eu tenho enxergado, não tenho visto. Então nós temos que abrir os olhos. Amém, pessoal? Não fale por ninguém, deixe que cada um fale por si. Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que ele falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas ao rei deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? Ele fez uma pergunta para Pedro. Pedro veio com a resposta. São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo? Disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Segue. Mas nós não queremos ofender essa gente. Ele não tinha obrigação de pagar. Ele tinha direito à isenção. Ele era cidadão. Mas ele sabia que o comportamento dele, mesmo o direito sendo dele, ele sabia que o comportamento dele ia trazer ofensa ao coração daquelas pessoas. Porque tem pessoa que é assim. Qualquer coisa é motivo para ela se ofender. Qualquer coisa é motivo para ela se chatear, se magoar. E nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê, pastor? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar. A Bíblia diz que aquele que se ofende, ou aquele que se escandaliza, dependendo da tradição, sem razão, sem motivo, é réu do fogo do inferno. Tem que tomar cuidado. Nós temos, às vezes, aquela mania de nos vitimar. E nem sempre nós somos vítimas. Na verdade, a situação difícil que nós estamos passando e enfrentando é justamente por culpa nossa, por negligenciar as orientações do Senhor Jesus,
por negligenciar a palavra que Deus traz. Parece que a palavra que Deus traz não é para a gente. Parece que não é para a gente. Nós não damos o devido valor a ela. E aí começamos a pagar o preço. E aí é do ser humano, né? Procurar um culpado. Aí é o pastor que não presta, aí é a igreja, aí é o obreiro, aí é o irmão, aí é a mulher, aí é o filho, aí é o marido. Não foi assim desde o princípio? Foi a serpente, foi a mulher. O ser humano tem esse negócio de procurar culpados por infortúnio dele. Mas, na verdade, o meu sucesso ou o meu fracasso, não tem culpado, nem pelo sucesso, nem pelo fracasso. O responsável pelo sucesso sou eu, e o responsável pelo fracasso sou eu. O responsável pelo infortúnio sou eu. O responsável pelo prazer sou eu. É coisa séria, mas nós vamos chegar lá. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, joga o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto, o seu. Nós não deveríamos pagar. É direito nosso não pagar. Mas para não ofender essa gente, vá lá. Paga por você e por mim. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele é assim. Ele está sempre pensando em nós. Ele nunca está pensando nele mesmo. Ele sempre está pensando em nós. Ele sempre está pensando no nosso benefício. Por quê, pastor? Porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. A vontade de Deus é que ninguém pereça. Deus só tem pensamentos de paz para mim e para você. O Senhor Jesus, ele não veio para nos condenar, para nos apontar. Ele veio para nos salvar. Então, o objetivo dele é o seu bem-estar, o meu, o nosso bem-estar. Compreende, sim ou não? Gênesis, capítulo 4, versículo 3. Gênesis, capítulo 4, versículo 3. Presta atenção. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Preste atenção nisso, eu vou ler novamente. O tempo passou. Preste atenção nos detalhes. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Irmão, primeira coisa que eu quero que você entenda. Não é porque você me dá alguma coisa que eu sou obrigado a aceitar. Se você quer aqui me agradar, primeiro você tem que saber daquilo que eu gosto. Eu vou na sua casa. Você vem para mim e fala, ô pastor, fiz uma buchada de bode para lhe agradar. Eu vou falar para você, você me perdoa, mas eu não como buchada de bode. Eu não gosto de buchada de bode. A verdade, você não estava interessado em me agradar. Não, claro que sim, não. Se você tivesse interessado em me agradar, você ia procurar saber qual é o meu gosto. Você ia procurar saber o que é aquilo que ia me fazer feliz, aquilo que ia me deixar feliz. E ia se empenhar e se esforçar para fazer aquilo que ia me deixar feliz. Tem algumas pessoas que elas dizem que quer agradar a Deus, mas quer oferecer para Deus aquilo que lhe interessa a Ele. Ou quer oferecer a Ele algo que para Ele, da maneira que está oferecendo, Ele não vê como oferta. E quer que Ele aceita. E tem que aceitar. Só que não funciona assim. Por quê, pastor? Ele é Deus. Ele é Senhor. A vida que você está oferecendo a Ele é aceitável a Ele? Ou é uma vida que você quer empurrar a goela abaixo do Todo-Poderoso? Se Ele quiser, tem que ser do jeito que eu sou. Se Ele quiser, Ele vai ter que me aceitar assim. E vive uma vida meia boca, quase não ora, quase não faz um jejum, quase não lê uma Bíblia, não respeita as diretrizes, as instruções, as orientações de Deus, e quer que Ele te ouça e quer que Ele te responda. E tem que responder. Porque se não responde, então eu não vou mais na igreja. Não é porque você me oferece alguma coisa que eu tenho que aceitar. Ele ofereceu. E se você procurar registro bíblico, é a primeira pessoa que a Bíblia fala que ofereceu uma oferta. Segue. Abel, por sua vez, o irmão dele, pegou o primeiro carneiro nascido do seu... ele ofereceu uma oferta a Caim. Abel fez mais que oferecer uma oferta. Como fez mais, pastor?
ele colocou uma lei em prática. A lei da primícia. Ou seja, antes que ele se servisse, limpou o terreno e ofereceu a Deus primeiro. Primeiro o Senhor. O resto é para mim. Não foi o mesmo comportamento de Caim. Leia antes, como eu falei, observe os detalhes. Observe os detalhes. Se você quer agradar a Deus, de verdade, você tem que procurar conhecer o que deixa Ele feliz, o que agrada a Ele, o que deixa Ele satisfeito. E não você fazer do jeito que você acha melhor, do jeito que você acha que tem que fazer, e querer empurrar a goela abaixo de Deus. E querer empurrar. E se Deus não aceita, você se revolta. Você se entristece. Você se ira. Não, presta atenção nisso. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel. Ficou contente com a oferta de Abel? Ele ficou mais contente com Abel. Ele ficou feliz com o comportamento do Abel. Ele ficou feliz com a atitude de Abel. A atitude dele o agradou. Por quê? Porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Agora nós nos colocamos em primeiro lugar. Ninguém pergunta para Deus o que Ele quer que ela faça, que Ele faça. Chega para Deus e fala para Deus que Ele quer, que Ele abençoe o que Ele quer fazer. Ninguém perguntou. Você é um engenheiro. Você perguntou para Ele se Ele te queria engenheiro? Você é um médico. Você perguntou para Ele se Ele te queria médico? Não, você decidiu o que seria. Você é empresário. Você perguntou para Ele se Ele queria você empresário? E o senhor, pastor? O senhor é pastor. O senhor perguntou para Ele se Ele queria pastor? Sim. Porque eu não queria ser pastor, eu queria ser jogador de futebol. Né? Queria ser jogador de futebol. E Ele me chamou para pregar o Evangelho. Quando Ele me chamou, eu falei, Deus, se o senhor quer que eu vá, eu vou. Eu falei, só tem uma condição, falei para Ele. Eu falei, se for para ser mais um, o senhor me esquece. Eu falei, se for para fazer diferença, estou aqui. Eu falei, porque mais um, o senhor tem um monte. Se é para fazer diferença, então eu vou. E tenho buscado nele para que eu possa fazer diferença. Não sei se eu vou fazer na vida de milhões, ou de centenas, ou de dezenas, ou de uma unidade, mas eu vou fazer a diferença. Compreende o que eu estou dizendo? Sim ou não? É coisa muito séria, gente. É coisa muito séria. É coisa muito séria. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. E o Senhor ficou contente com Abel e com a sua. Ele não ficou contente só com a oferta. Ele ficou contente com a maneira que a oferta foi oferecida. Talvez você não entenda, mas isso tem uma relevância, uma importância muito grande. A maneira com que nós fazemos as coisas. Não é só fazer, mas é a maneira que eu faço. O Senhor Deus observa muito a maneira com que eu faço as coisas. Compreende? Segue. Mas rejeitou Caim, não gostou do comportamento dele. O comportamento de Caim para Deus não era aceitável. Rejeitou Caim e sua oferta. Ele não gostou do comportamento de Caim e não gostou da oferta que ele ofereceu. É simples. Até num relacionamento marido e mulher, ela quer impor a maneira dela. E o marido que aceita, se não quiser, então eu largo ele e arrumo outro. Ela que me aceita, se ela não quiser, então eu largo ela e arrumo outra. Não, não é assim que funciona. Não é assim. E não é o que Deus quer. A Bíblia diz que uniu Deus, não separa o homem. Agora, porque as coisas não estão de acordo, então quer dizer que em vez de resolver o problema, eu vou abandonar minha mulher? E em vez de resolver o problema, eu vou abandonar o meu marido? Não importa a gravidade da situação. Pastor, mas ele me traiu. E aí, o que Deus quer que você faça?
Você quer agradar a Deus ou você quer agradar o seu sentimento? Eu quero agradar a Deus, pastor. E que Deus quer que você faz? Ele quer que perdoa, pastor. Então por que você não luta para perdoar? Porque se não está conseguindo, por que não chega para Deus e fala: Deus, a tua palavra mandou perdoar. A tua palavra diz que se eu não perdoasse, eu não seria perdoado. Foi uma ofensa grave. Ele quebrou a nossa aliança. E essa aliança foi feita diante dos teus olhos. Foi feita diante dos teus olhos. Ele quebrou. Ele trouxe Satanás para o nosso leito. Mas eu estou diante do Senhor pedindo a tua ajuda para me perdoar. Por quê? Porque eu sei que essa é a tua vontade. A minha é dar um pé nele. Mas a tua que eu perdoe. Então é a tua que eu quero fazer. Ô pastor, mas aí também o quê? Aí também o quê? Nós não somos servos dele? Eu sou servo dele só quando a coisa é como eu quero? Só quando o meu desejo é realizado, a minha vontade é realizada, aí então eu sou servo dele. Quando eu tenho que fazer algo que me dói, que me custa, que me é sacrifício, aí então não serve mais. Aí então ele não é meu Deus mais. Nós temos que abrir os olhos. Amém? Depois você vê Marcos 11, 25. Volta lá, por favor. Mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. É isso. É isso. A pessoa quer estar diante de Deus, ela quer estar presente diante de Deus, ela quer estar servindo a Deus, suja. Do jeito dela. Deus não é obrigado. Não é obrigado a aceitar. Ele não é. Você sabe que quando eu cheguei no Tatuapé, eu estava morando na igreja. Tinha dia que eu queria comer em algum lugar, né? E aí saí com a minha esposa num certo lugar aqui e sentei para comer. Quando o garçom chegou perto, rapaz, o cidadão parece que tinha um gambá debaixo do braço. Eu falei para minha esposa: não dá, bora. Levantei e fui embora. Eu falei: não dá. E muito educado, muito gentil, muito amável. Não dá. Um cheiro forte, um perfume forte. Não dá. Não dá. Fui embora. Pra você ter uma ideia, eu não tive coragem de comer lá até hoje. Eu passo em frente, às vezes o negócio parece que está bonito. Eu falo: não, lembro do garçom. Agora você quer, fedendo a mágoa, fedendo a rancor, fedendo a revolta, fedendo a preguiça, fedendo a falta de temor, quer servir a Deus e quer que ele aceita? Está de brincadeira? Ele não é obrigado a aceitar. Ele não é obrigado a aceitar. Não é obrigado. Preste atenção. Mas rejeitou Caim sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Continua. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas quantas vezes Deus falou para não fazer? Ou quantas vezes Deus mandou fazer? Não se importou com o que ele falou. Desprezou a instrução. E agora quer ficar revoltada porque a coisa não está como você quer? Se tivesse feito o que ele mandou, você estaria sorrindo. Essa é a grande verdade. Mas só que as pessoas, muitas, não querem encarar a verdade. Não querem encarar a verdade. Não. Aí o pastor é mal educado. O pastor é bravo. Ele é estúpido. Você viu como ele é grosso? Você viu como ele é sem educação? Teu problema não é comigo. Teu problema é com Deus. Você tem que mudar a tua maneira de viver, a tua maneira de enxergar e pautar sobre a palavra, não sobre a tua maneira torta de enxergar a vida, como se você fosse a principal pessoa da terra, a mais importante dela. Você tem o mesmo valor que eu tenho. Você não vale mais nem vale menos. Não interessa a tua cultura, a cor da tua pele,
a tua condição econômica, a tua posição social, não interessa, é irrelevante. É irrelevante. Porque o sangue caiu por mim, caiu por você. Caiu por você, caiu por mim. E a estrela do Evangelho, se é que eu posso falar, a estrela é Jesus de Nazaré. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Irmão, nós temos que abrir os olhos. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E quando Deus fala sobre nós agirmos mal, às vezes é algo que fizemos, mas muitas vezes é algo que deixamos de fazer. É algo que deixamos de fazer. É algo que deixamos de fazer. Porque nós temos aquele negócio de olhar muito para aquilo que nós estamos fazendo. Mas o que nós deixamos de fazer? Você sabia que é pecado de morte eu deixar de fazer? Ou em outras palavras, a palavra melhor para ser usada, a omissão? A omissão é pecado de morte. Tem pessoas que são omissas. Sabe que tem que orar. Serve a Deus de qualquer maneira, sem reverência. Sabe que tem que jejuar. Sabe que tem que perdoar. Sabe que tem que se dedicar. Sabe que tem que ter responsabilidade. Aí depois quer viver carrancudo, mal-humorado, entristecido, magoado, se sentindo autopiedade, aí vai. Não funciona assim, gente. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso, preste atenção na seriedade da coisa. Por quê, pastor? Porque a tendência é piorar. Se o comportamento não mudar, a tendência é piorar. Piorar, pastor, é a palavra, não sou eu. E por isso, o pecado está na porta. Por isso o quê? Por ter agido mal. Por quê? Você tem que entender que atrás de qualquer pecado existe um espírito. Pecado, pastor, é a quebra da lei. Já tenho ensinado isso para você. Por trás de qualquer pecado tem um espírito. Por quê? Porque o pecado, ele vai agradar de alguma maneira. Ele vai, de alguma maneira, trazer prazer à tua carne. Só que isso vai ter um custo. Vai ter uma consequência. Está compreendendo? É mais fácil desistir do que lutar. Imagina alguém presa num vício. É mais fácil ela ceder à fissura, ao desejo, do que lutar. Por quê? Porque lutar dói. Lutar traz sofrimento. Lutar traz dificuldade. A curto prazo, porque a longo prazo traz o grande prazer do sucesso. Compreende? Mas a curto prazo traz dor, traz dificuldade, traz sofrimento, traz constrangimento, traz até, muitas vezes, humilhação. Só que se você se esqueceu, os humilhados serão mais exaltados. É coisa séria, gente. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Se ele te dominar, ele vai te destruir. Então você tem que vencer a autopiedade. Você tem que vencer a mágoa. Você tem que vencer o rancor. Você tem que vencer a insegurança. Você tem que vencer. Por quê? Porque se te dominar, vai acabar com você. Se te dominar, vai te destruir. Vai te destruir. Olha a seriedade disso. Segue. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão, a instrução que Deus deu para ele é como se não tivesse dado instrução. Ele catou a instrução que Deus deu e jogou no lixo. Só que não é só Caim que fez isso. Tem muita gente fazendo isso. A instrução que Deus dá, ele cata e joga no lixo. É como se Deus não tivesse falado, ele não se importa com o que Deus está falando com ele. Parece que Deus falando com ele, ele se revolta ainda mais. Ele se ira ainda mais. Ele se indigna ainda mais. Cuidado. Aí Caim disse a Abel, seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel e o seu irmão e o matou. É isso aí que o pecado traz. O que, pastor? Desgraça, morte, sofrimento, dor. É isso. Continua. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim. Qual a palavra que você viu aqui comigo? Mais?
É, porque muitas vezes a cobrança não vem na hora. Ela vem mais tarde. É por isso que muita gente acha que está tudo certo entre ela e Deus. É por isso que a pessoa acha que está tudo certo entre ela e Deus. Por quê, pastor? Porque nem sempre a cobrança vem na hora. Mas ela vai vir. Mais tarde acaba vindo. Você sabe que eu fui pastor em uma certa cidade, que eu não vou falar o nome, porque eu estou gravando, para não identificar. E eu tinha uma obreira maravilhosa, de muito bom coração. Essa obreira, ela fez algo que muita gente costuma fazer. O que, pastor? Colocar o carro adiante dos bois. É aquela pessoa que muitas vezes ela já tem o conhecimento da palavra, e qualquer pessoa que está no Evangelho, já há algum tempo sabe que quem pertence a Cristo não pode namorar quem não é de Cristo. Quem pertence a Cristo não pode casar com quem não é de Cristo. E de repente está lá a crente ou o crente namorando aquele que não é de Cristo, aquela que não é de Cristo. Vai acabar em pecado. Vai acabar em pecado. E o dela acabou em pecado e acabou pintando um fruto do pecado, uma gravidez. Mas o sapo, o príncipe virou sapo. E aí é aquele negócio. Não tem estrutura financeira, não tem estrutura cultural, não tem estrutura psicológica, não tem preparo para ser mãe, para cuidar de um filho. Criança nasce. Ou educa, ou cria. É a mesma coisa, pastor, não é a mesma coisa. Criar uma coisa, educar é outra. Sustentar uma coisa, educar é outra completamente diferente. A educação requer contato diário, 25 horas por dia. 25 horas por dia. Por quê? Porque está em formação. Você tem que ensinar como senta, como come, como fala. Você tem que ensinar o que pode, o que não pode. É corrigir. Isso é educação. Corrigir as falhas. Para que cresça de acordo com as normas da sociedade, mas acima de tudo, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Porque nós também não podemos desrespeitar as normas da sociedade. Não mostrei Jesus pagando imposto? Amém? Então o que acontece? Isso é educar. Sustentar é outra coisa. É buscar recursos para dar comida, para dar moradia, para dar estudo, para dar saúde e outras coisas mais. Então tem que fazer uma escolha, porque não dá para fazer os dois. E aí teve que sair para sustentar. Parece que estava tudo bem, né? A vida estava rolando. Só que tem um porém. Mais tarde a conta veio. Por quê? Porque aquele garoto, por ter sido criado sozinho, aquele garoto se tornou viciado em drogas. E aquele garoto começou a frequentar algumas reuniões minhas. E Deus me dá a graça de muitas vezes cativar um jovem ou outro pela presença do Espírito Santo. A glória do Deus vivo. E aquele garoto começou a se interessar. Mas é aquele negócio. Aquele que a perna não está firme ainda, de vez em quando dá uma queda. E nessa queda, ele foi usar uma droga. Morreu. Morreu o garoto. Agora, aquela mulher, aquela obreira santa, de primeira qualidade, amorosa, dedicada, me servia com tanto carinho, estava comendo fruto amargo de ter que enterrar um filho. Por quê? A conta chegou. Deus que estava cobrando isso dela, pastor? Não. Uma semente que ela plantou. Você não ouviu Deus falar para ele agora há pouco? Se tivesse feito o que era bom, você estava sorrindo? Você tá triste porque você fez o que é mal, você plantou uma má semente, está colhendo ela. Mas só que ele não ouviu Deus. E continuou com a raiva, com o ódio, com o rancor, remoendo e alimentando aquela desgraça dentro dele, e ele fez uma desgraça maior, matou o irmão dele. A princípio ele achou que tinha se safado, mas o preço veio. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou guarda do meu irmão? E tem pessoa que ainda está errada, mas é mal educada ainda. Você vai conversar com ela, faz para cara para você de, né? Outro dia eu chamei uma pessoa para conversar, só vi fazer assim, ó. Como se eu fosse o demônio da situação. Irmão, o teu sucesso é por tua culpa. A tua desgraça é por tua culpa. Não tem nada a ver com isso, não.
Eu dou a palavra, você vive se você quer viver. Se você não quer viver, eu vou fazer o quê? Vou te pegar na mala? Você tem que viver? Eu me importo e me esforço para agradar a Deus, para servir a Ele. Então, por isso eu procuro saber o que Ele quer, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que agrada, o que desagrada, o que entristece, o que alegra. E me esforço, me empenho para não entristecê-lo e servi-lo de maneira certa, com dedicação. Por quê, pastor? Porque eu quero sorrir, não quero chorar. Ele falou, se tivesse feito o que é certo, você estaria? Então, eu quero sorrir. Ele falou, você só não está sorrindo porque você não fez o que é certo. Então, eu quero fazer o que é certo. Por quê? Porque eu quero sorrir. Você entende, não? É simples, é igual 1 mais 1. São 2. Nós é que complicamos as coisas porque nós não queremos fazer como Deus quer. Nós queremos fazer como nós queremos. E seja feito. E aí, pastor, aí pagamos o preço. Eu estava com um amigo esses dias, oramos 2 horas juntos. Aí depois eu estava falando para ele, falei, 2 horas, não foi bom? Ele falou, maravilhoso. Eu falei, então. Eu falei, mas só que a carne não quer. Eu falei, você não tem que fazer o que a carne quer. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque fazer o que é certo é bom e vai produzir frutos depois de alegria. Compreende o que eu estou falando? Não? Sim ou não? Segue. 5. 10, perdão. Então Deus disse, por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. O sangue fala. Mas sempre tem um acusador aparecendo. Sempre tem. Se não é o sangue que vai reclamar, é o demônio que te usou, vai reclamar diante de Deus, o direito de atacar a tua vida, de ferir a tua vida. Sempre tem. Quando o diabo oferece, ele mostra a você que é um grande negócio, que é algo maravilhoso. A cobrança vem depois. Ele vai reivindicar o direito. Ele vai. Por quê, pastor? Você feriu a palavra. E ele sabe que no momento que você feriu a palavra, ele tem direito sobre a tua vida. É coisa séria. O sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Segue. Por isso, você será... Aí, ó. Não falei que a coisa ia piorar? Por quê? Porque piora, irmão. Você não quer ceder ao que Deus está falando para perdoar, você não quer. Você não quer. Então você quer largar dele, larga. Só que aquele negócio, mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. Por quê? Porque qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de escolha que você faz, ela não vai só atingir a sua vida particularmente, ela vai atingir quem está à tua volta. Não é só você não consegue entender que você é egoísta. Ele é egoísta, ele queria saber do desejo dele realizado. É coisa séria. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Por quê? Porque ele pecou contra a terra, derramou sangue na terra, derramou sangue inocente na terra. Ele pecou contra a terra. Ele pecou contra Deus, pecou contra o irmão dele, pecou contra a terra. Olha só o ato dele que trouxe. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Segue. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Aí, ó. Agora perseguição o tempo todo. Sem parada, sem sossego, sem paz. Quantas pessoas eu tenho visto sendo levada pelo demônio andarilho? Ela nunca para em lugar nenhum, uma hora está num lugar, outra hora está no outro, outra hora está no outro, outra hora está no outro. Ela não tem paz, não tem sossego, não consegue ser edificada, não consegue crescer, não consegue colher fruto do reino dos céus, espécie alguma. Por quê? Porque ela está amaldiçoada. Por quê? Porque ela fez o que é mal, porque ela não aceitou a instrução de Deus, ela não obedeceu a instrução, ela resolveu fazer o que ela achava melhor. A palavra de Deus ela desprezou, ela descartou. E tem andado de igreja em igreja, e faz campanha não sei na onde, faz não sei o quê, e a vida sempre desgraçada. Sempre. Por quê? Porque o que abençoa a minha vida é a vontade de Deus. É a palavra de Deus. E se eu desprezo a vontade de Deus, eu desprezo a palavra de Deus, eu vou colher o fruto do sofrimento. É coisa séria. Não é brincadeira. Segue. Caim disse a Deus, o Senhor, eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Agora não adianta ficar murmurando depois, né, irmão? Por quê, pastor? Porque você não vai aguentar mesmo. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta viver fora da presença de Deus. Não, quem já viveu.
Uma vez quando eu estava no início, a gente tem aquela fase do porquê, né? Quando é criança também, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E espiritualmente não é diferente. E eu me lembro que eu falei com Deus, eu falei, eu não consigo entender, pai. Eu falei, eu não consigo passar um dia sem orar. Eu não consigo passar um dia sem ler a Bíblia. Eu não consigo passar, meu Deus, o dia de ir na igreja, eu não consigo deixar de ir na igreja. Deus, eu não consigo entender como que essas pessoas conseguem viver longe do Senhor. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, aquele que está morto não sente nada. E ele falou, só sente porque você está vivo. Eu falei, entendi. Tem gente que está morto. Não sente nada. É um religioso. Se Deus fala, se não fala, não sente nada. Não sente nada. Tem pessoas que a única coisa que ela sente é a sua própria dor. Não sente nada. Irmão, acorda, desperta. Caim disse a Deus, Senhor, eu não vou aguentar. Quer dizer, a própria dor dele ele estava sentindo, né? Eu não vou aguentar esse castigo tão pesado. Segue. Hoje, tu está me expulsando desta terra. Terei que andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. Escondendo o quê? Ele não estava preocupado em se esconder dos homens. Se esconder da tua? Por quê, pastor? A luz queima. Deus é um fogo e o é consumidor. A pessoa que retém o pecado, a presença de Deus é um fogo que queima, que incomoda. Você sabe que eu estava com a minha esposa num shopping, há algum tempo atrás, e eu tinha que pagar uma conta. E eu fui perguntar, porque eu acreditava que dentro daquele shopping tinha uma lotérica. E eu vi uma moça, assim, ela estava trabalhando no balcão, conversando com uma outra. Eu cheguei e falei, dá licença. Elas pararam. Eu peguei e falei assim, por gentileza, sabe onde tem uma lotérica? Aqui. Sai para lá! Aí eu olhei para minha esposa, dei uma risadinha assim. Por que, pastor? Eu sabia. Por que aquela moça ficou tão nervosa, tão irritada? Eu sabia a razão. Por quê? Porque não era ela. Mas era o espírito do pecado que estava nela. A presença de Deus queimou, irritou, enojou e nem amou. Tem pessoas que quando vê a igreja, primeira vez, a reação que ela tem, eu não gosto desse cara. Não gostei do jeito dele. Mas nem conhece. E tem aquelas que se apaixonam à primeira vista. Mas quer oferecer um touro em sacrifício. Mas quando contraria, aí quer pegar pedra para jogar. Aí quer apedrejar, quer bater. Está na hora da gente acordar. Por quê? É a Deus que nós temos que servir. Amém. Amém. Fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Sério. Mas o Senhor respondeu, isso não vai acontecer. Mesmo eu fazendo aquilo que é errado aos olhos dele, ele não deseja o meu mal. Pelo contrário, ele deseja que eu me arrependa, que eu me conserte. Por quê, pastor? Porque ele me ama. Ele me ama. Ele não quer ver a minha destruição. Ele orientou, ele falou, rapaz, o pecado está à tua porta. Você não pode deixar ele te dominar, rapaz. Você tem que lutar. Você tem que combater. Você não pode deixar ele entrar. Porque se te dominar, rapaz, ele vai te destruir. Mas ele não quis ouvir. Preferiu aceitar o ódio, o rancor, a raiva, a inveja. Ele preferiu, em vez de lutar contra aquilo. Se você desistir, na hora que você desistir, você vai sentir um alívio. Parece que você fez a coisa certa. Mas por que o alívio, então, se não é a coisa certa? O diabo não vai lutar mais. Ele sabe que venceu. Ele vai esperar a conta chegar mais tarde, para ele receber o que é dele. Você não entendeu nada ainda. Esperta. Mas o Senhor respondeu, isso não vai acontecer. Pois se alguém matar você, serão mortos 7 pessoas da família dele, como vingança.
Em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Segue. Então, Caim saiu. Vai fazer o que teu coração quer. É o que vai acontecer. Você vai sair da presença do Senhor. Irmão, eu não posso seguir, eu não posso tomar uma decisão pela dor do meu coração. Eu não posso tomar uma decisão por uma circunstância de momento. Eu não posso tomar uma decisão, irmão, porque as coisas não estão como eu quero. Eu tenho que me manter na palavra, permanecer na palavra, viver a palavra. Por quê? Eu vou sair da presença do Senhor. É o que vai acontecer. Alguém já viu alguém morrer? Na hora que morrer assim na sua frente, alguém já viu? Na mesma hora que morreu, ela já ficou duro, corpo gelado e duro. Não. Se você não tivesse visto a pessoa morrendo na hora, você ia achar que estava dormindo. Se não tivesse sinal nenhum ainda. Porque às vezes tem um sinal, né? Um sangue, um vômito, ou uma outra situação que você pode detectar e concluir, morreu. Mas se não, você vai olhar, vai pensar que está dormindo. Principalmente se morreu há poucos instantes. Mas dali a pouco, vai ficar gelado. Dali a pouco, vai endurecer. Dali a pouco, vai mudar de cor. Dali a pouco, vai começar o organismo daquela pessoa morta reagir. Como, pastor, morta reagir? Porque vai começar a inchar. A primeira coisa que vai acontecer é o intestino estourar. Aí vai começar o próprio organismo a produzir certos seres que vai começar a comer o corpo por dentro. Tem uma cadeira no direito chamada Medicina Legal. Qualquer dia dá uma olhadinha. Você vai entender um pouquinho sobre isso. É importante, é bom. Não é diferente espiritualmente. A pessoa, quando ela morre, ela nem percebe, é uma linha muito... Mas a percepção se dá, por quê? Porque ela vai esfriar. Ela já não consegue orar como orava. Já não consegue sentir como sentia. O culto já não tem o mesmo impacto para ela. A palavra já não mexe como mexia antes. Ela esfriou. Só que o passo seguinte é o coração endurecer. Aí o coração começa a ficar duro, pesado, revoltado, magoado. Dali a pouco ela muda de cor, ou seja, ela começa a mudar o comportamento. A cor não é mais a mesma, ou seja, o comportamento não é mais o mesmo, não é mais comportamento de cristão. Daqui a pouco, ela começa a inchar e começa a sair bicho dela. Quer um conselho? Fique naquela primeira orientação de Deus. Qual foi a primeira orientação dele? 4, 6. Vamos ver? 4, 7. Vamos ver? Gênesis 4, 7. Não, 4, 8. 4, 7. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. Por isso o pecado está... Vírgula. Essa vírgula aqui é Deus falando, ó, tem uma saída, tá? Não está tudo perdido. Tá. Essa vírgula aqui é Deus dizendo isso. Aí ele vem e fala, presta atenção. Por isso o pecado está a sua, ele quer dominá-lo. Mas você precisa, tem. Não deixe o diabo dirigir a tua vida. Não deixe os teus sentimentos dirigir a tua vida. Quem tem que dirigir a tua vida é o Espírito da Palavra. É o Espírito de Deus. Não peque contra o Espírito de Deus, fazendo algo que é contra a Palavra, dizendo que foi Ele que mandou. Porque você vai dar conta depois. Não foi Ele que mandou. É a tua autopiedade, é a tua carne gritando. É a tua carne revoltada que está mandando. E um demônio na expectativa de beber o teu sangue.
e o sangue dos seus. Desperta. Que Deus possa falar mais no seu coração. Vamos orar. Você que está em casa, forte abraço. Não deixe o pecado entrar na tua vida. Senão é a sua morte que você vai ver. Não permita. Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.